Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao assunto Vanguardas Russas, hoje estudaremos um pouco sobre o suprematismo e o construtivismo. Então, em 1915, o artista russo Kazimir Malevich inaugurou o suprematismo em uma exibição de artes de vanguarda ocorrida em Petrogrado. Após uma fase cubista e influenciada por outras artes de vanguardas, como o futurismo, vocês viram anteriormente que foi o raionismo, certo? Em 1916, Malevich escreveu com o poeta russo Vladimir Mayakovsky o Manifesto do Cubismo ao Futurismo ao Suprematismo, o novo realismo na pintura, por meio do qual passou a pregar uma supremacia da forma pura, por isso o nome suprematismo, certo? O suprematismo buscou retirar das obras artísticas qualquer referência à realidade e à representação literal, rastros que o cubismo ainda conservava por mais que distorcesse as formas. A ideia de abolir a representação na pintura aproximou a vanguarda suprematista da arte não objetiva, abstrata, ou seja, da arte que não dialoga com o mundo real, objetivo como ele é, certo? Assim, no suprematismo foram pintadas figuras geométricas, geralmente com o uso de poucas cores, prevalecendo a simplicidade e a pureza das formas, como vocês podem verificar aí no quadrado preto sobre fundo branco de Malevich. O objeto pessoal artístico, né, portanto, passou a ser referenciado de maneira direta e não mais de maneira ambígua, como eram, né, por exemplo, os objetos artísticos representados no simbolismo. Então, eles deixaram de ser, né, esse objeto que trazia uma certa dúvida ou incerteza e agora passou a ser referenciado de maneira mais direta, certo? Voltado à simplicidade e à pureza das formas, como eu já falei anteriormente. Então, nessa tela, Malevich afastou toda e qualquer representação figurativa e divagação fantasiosa ou onírica. Ela é conhecida exatamente com o nome que recebeu, um quadrado preto sobre um fundo branco. No entanto, ainda que de quando observada de longe apresente apenas uma massa negra e compacta sobre um fundo branco, quando nos aproximamos é possível ver a sua composição formada por nuances de cores, bem como manchas e traços visíveis. Portanto, percebemos a qualidade do objeto artístico, uma vez que as imperfeições, fruto de um trabalho manual do artista, trazem a ela algo de humano, certo? Malevich vislumbrou na Revolução Russa a abertura de um novo caminho para a sociedade. Defendeu, portanto, o materialismo, a sensibilidade e a distância da realidade que conhecemos como condutor para se chegar à realidade não objetiva e à arte matista do objeto. Como na obra mencionada anteriormente, em composição suprematista, branco sobre branco, Malevich trouxe radicalismo à arte feita no período a descartar qualquer tipo de representação figurativa e pintar um quadrado branco sobre um fundo branco. No entanto, podemos ver os traços feitos pelo artista, bem como a textura formada pela aplicação da tinta e, principalmente, as nuances da cor branca, sem as quais não conseguiríamos distinguir a sobreposição de formas, tá bom? Então, se vocês perceberem no livro de vocês, vocês vão ver um pouquinho aí da nuance da cor branca, que vai dar, né, um certo destaque aí nesse quadrado, certo? Então, dando continuidade, Eliezer Lissitzky, conhecido como El Lissitzky, foi um dos principais seguidores de Malevich e responsável por levar o suprematismo ao exterior, principalmente à Alemanha. De 1919 a 1923, o artista russo trabalhou intensamente com essa vanguarda, concebendo-a como uma forma artística que melhor respondia àquela sociedade que se formara no pós-revolução. Na imagem ao lado, vemos um estudo que esse autor criou para seu primeiro livro sobre o suprematismo, sobre dois quadrados, um conto suprematista em 6 construções. Nessa obra, considerada científica, o artista russo procurou explicar de forma gráfica
como dois quadrados, um vermelho e um preto, transformam o mundo. Publicado em 1922, em Berlim, esse livro foi um grande divisor de águas para as artes gráficas e profundo influenciador do design gráfico desenvolvido posteriormente. A partir de 24 do século passado, o artista aproximou-se bastante do construtivismo e criou obras que dialogavam de forma direta com esse movimento estético, como veremos adiante. Tá bom, gente? Então, embora eu tenha falado anteriormente que iríamos trabalhar também o construtivismo, eu vou deixar para trabalhar na próxima aula. Aproveitem o tempo de vocês para colocar as atividades em dia e qualquer dúvida é só me procurar. Bons estudos e até a próxima. Tchau.